Graças a Deus, irmãos. Vamos estar orando nesse momento para agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, por todos nós. Nos louvamos a Deus. E bendizemos a Ti por esse momento. Nós te agradecemos por o Senhor dar a oportunidade de poder estar na Tua casa, para Te louvar, para Te exaltar e agradecer o Teu santo nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Meu Deus, nessa hora eu clamo a Ti e eu peço a Ti, Deus, que Tu venha, Deus, com Tuas mãos de poder, de cura, Pai, sobre a nossa cidade, sobre o nosso coração, sobre todo mundo, Deus, por aqueles que passam, Deus, pela pandemia, por aqueles que estão internados, muitas das vezes, ó Deus, com oxigênio, Deus, ou no hospital, Deus, para que possa, Deus, impactar na dor dessas pessoas. Deus, que Tu possa colocar Tuas mãos de poder, de glória, de cura, Pai, sobre essas vidas, sobre nossas vidas também. Cura-nos, ó Deus, salva-nos, ó Deus, de todo mal, Deus, que possa dar nossos corações, nossa mente. Nós Te louvamos por esse momento, Pai, nós Te agradecemos. Estenda Tuas mãos sobre nós. Muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai, pelas nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor.
Obrigado por esse momento, Deus. Obrigado pelas nossas vidas. Nós te louvamos, bendizemos a Ti. Por tudo, Deus, que tu fez por cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Deus é. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. O salmista nos diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Em alguns momentos é muito difícil para nós louvarmos o Senhor, mas as palavras do salmista nos inspiram. Também as palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses, quando ele diz: em tudo dai graças. Essas palavras são inspiradoras para nós, para que ainda em tempos difíceis como esses, nós aprendamos a louvar, a expressar nossa gratidão. Esse é o momento em que eu lembro você que também expressamos a nossa gratidão a Deus, trazendo ou entregando parte daquilo que Ele nos deu, o que nós chamamos de dízimos e ofertas, consagrando a Deus os nossos recursos, participando também da obra de Deus por meio dos nossos dons, mas também dos nossos recursos. Por isso eu quero convidar você a uma palavra de oração, para que Deus dê a você o discernimento, para que quando você entregar um pouco daquilo que Deus te deu, você faça com alegria, discernindo o que você deve entregar. Pai, nós te louvamos por esse tempo, queremos te bendizer, porque apesar, Deus, de tantas perdas, apesar de tantas notícias não boas que chegam, ainda assim, ó Deus, a boa notícia também vem, porque o Senhor é o Deus que vai consolando, que vai confortando, que vai agindo nos corações e trabalhando para que em situações difíceis, caóticas, surjam corações generosos, surjam corações dadivosos, surjam homens e mulheres prontos a ser agentes de consolação, a ser aqueles por meio de quem Deus vai ser refúgio, vai ser socorro na vida daquela uma que precisa ser socorrido, que está em aflições, que se sente desprotegido, desamparado. Deus, louvado seja o teu nome, e te pedimos, Pai, que nesse tempo, teu Espírito nos dê o discernimento acerca de como administrar aquilo que tu colocas na nossa mão, para que sejamos encontrados fiéis a Ti, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Já há algum tempo nós caminhamos no Evangelho de João, e eu quero ler apenas alguns versos no final do capítulo 5, mas comentar um pouco sobre esse trecho que vai do verso 19 ao verso 47. Jesus fala aos judeus que vem a Ele porque Ele curou aquele homem à beira do tanque de Betesda, que estava há 38 anos, mas fez isso num dia de sábado. E o verso 18 diz que os judeus procuravam matá-lo, porque ele não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Então esses judeus vêm até Jesus porque Jesus violava o sábado e dizia que Deus era o seu Pai. Essa fala de Jesus do verso 19 ao 47 é Jesus falando com os judeus, com esses que o rejeitaram, que não creram. João capítulo 1, nos primeiros versos, vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, eu quero ler e peço que você acompanhe João capítulo 5, verso 44, que diz assim, quase no final da conversa:
como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então é Jesus falando a um grupo de judeus que não creram. Não diferente dos dias em que Jesus fala a esses judeus, os dias de hoje também são dias onde a incredulidade cresce, se aprofunda, se propaga, se dilata. Essa incredulidade não necessariamente se manifesta em forma da expressão eu não creio em Deus. Às vezes a incredulidade se expressa na maneira de viver como se Deus não existisse. Esse é o ateísmo, o cristão ateu, que professa com os lábios uma fé num Deus que se revelou em Jesus, mas vive como se Deus não existisse. É alguém que tem acesso a algo, a uma revelação, a um conhecimento, a uma experiência, a uma relação com o divino, mas vive como se não tivesse tido experiência nenhuma. É alguém que ouve a voz de Deus o Pai, mas vive a vida como se não tivesse ouvido voz nenhuma. É alguém que ouve a palavra, entende, mas vive como se não tivesse entendido coisa nenhuma. Então, incredulidade não trata-se somente de dizer não creio em Deus, não creio em Jesus. Incredulidade é mais do que dizer não creio, é viver como se não cresce. Aliás, a Bíblia, quando fala de fé, fala de um jeito de viver, não um jeito apenas de falar em quem a gente acredita, em quem a gente não acredita. Porque Paulo já diz isso em Romanos, na sua carta aos Romanos, quando ele faz menção, me parece que ao final do capítulo 2, daqueles que não conheceram a lei, mas a lei está escrita em seus corações. Eles não professam a fé como Abraão, como Isaac e Jacó, como os judeus, os fariseus, os saduceus, mas eles vivem a fé. Eles abraçam a fé, encarnam a fé. Quem olha para eles, percebe neles, na vida deles, no estilo de viver, a expressão da sua fé. Nas palavras de Tiago, é alguém por meio das obras mostrando a sua fé. Seria isso. Então, quando você pensar em incredulidade, existem várias maneiras de viver a incredulidade, professando que crer em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. Ou também, professando que Deus não existe, vivendo também como se Deus não existisse. Agora, o que Jesus diz para esses que não creem? Basicamente, eu quero me deter em 3 respostas que Jesus dá a esses homens que não creem. Tem várias razões para eles não crerem. Jesus violou o sábado, Jesus se diz filho do Pai, e eles não creem. Jesus apresenta para nós aqui algumas respostas. Eu quero me deter em 3 respostas que Jesus dá a esses que não creem. E essas respostas de Jesus lançam luzes para mim e para você, quando nós lidamos com a nossa incredulidade e também com a incredulidade do outro. Primeira coisa que eu quero destacar no verso 19 e 20 é que Jesus diz assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, primeira resposta de Jesus
não é uma resposta apenas de palavras, mas é uma resposta de como vive a vida. Jesus primeiro vê o que o Pai faz, na sua relação com o Pai ele observa o que o Pai faz, as obras que o Pai realiza, e são essas obras que Jesus faz. Ou seja, o modelo de existir, de viver, de decidir, de se relacionar para Jesus é o Pai. O Pai é o modelo, o Pai é a referência. É o que ele vê o Pai fazer, é que ele reproduz no seu ministério. O que isso significa para nós hoje? Significa que quando a gente vê, percebe o amor do Pai, Deus não deseja que eu e você apenas sejamos aqueles que expressam gratidão, que nós ofereçamos culto a Deus, que a gente consagre algumas horas para Deus. Tudo isso é importante, mas o que Jesus está dizendo é que, mais do que ver o Pai agir e achar bonito o que o Pai faz, e ser grato pelo que o Pai faz, Jesus é aquele que imita o Pai. Não é à toa que Paulo, na sua carta aos de Éfeso, no capítulo 5, se não me engano, ele diz: sede imitadores de Deus. Tudo o que Deus faz é a expressão do seu amor para conosco. Deus derrama perdão sobre nós, Deus derrama bênção sobre nós, mas o propósito de Deus, Jesus nos revela, é que a gente veja e reproduza, é que a gente veja e imite. Não é que a gente veja e só celebre, não é que a gente veja e só agradeça, e só ofereça culto a Deus, mas o que Jesus realiza e vive em seu ministério é ver e fazer o que viu, é ver e imitar o que viu. E quem deseja ser discípulo de Jesus, quem deseja dar uma resposta, não só a um grupo de gente que no julgamento de alguns são incrédulos, se alguém quer dar uma resposta de Cristo para o mundo, veja o que o Pai está fazendo em Jesus e imite. Não seja apenas alguém que diz estar agradecido, que se encanta com a beleza das obras de Deus. Isso não muda o mundo. Pessoas simplesmente encantadas com as obras belas de Deus não muda o mundo. O que muda o mundo, o que muda o coração do incrédulo, o que faz a semente lançada nos corações germinar, é quando eu e você nos maravilhamos com o que vemos o Pai fazer, a tal ponto que nós começamos a imitar o que vemos o Pai fazer. Se o Pai perdoa, nós queremos aprender a perdoar. Se o Pai ama, nós queremos aprender a amar. Se o Pai é justo, nós queremos aprender o que é ser justo. Se o Pai é misericordioso, nós queremos aprender o que é misericórdia. O que é esse negócio de olhar para a miséria do outro e trazer a miséria do outro para ser assunto do nosso coração? Porque misericórdia é isso, é trazer a miséria do outro para ser assunto do nosso coração, ser assunto importante para mim e para você. Isso é ser misericordioso. Então, a resposta que Jesus dá à incredulidade é ver o que o Pai faz e imitar o que o Pai faz. Segunda coisa que é a resposta de Jesus aos incrédulos é que Jesus, quando fala do testemunho, João Batista veio, deu testemunho a seu respeito, mas Jesus fala de um outro tipo de testemunho, no verso 36, que diz assim, olha só: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Você lê os primeiros capítulos do Evangelho de João e percebe a figura de João Batista, o João que batiza, que vem dar testemunho de Jesus. Mas Jesus diz que tem um testemunho maior do que aquele dado por João. Que testemunho maior é esse? O
testemunho maior não está nas palavras de João, está nas obras que Jesus faz, as obras do Pai. As obras do Pai. É interessante, a resposta de Jesus para a incredulidade das pessoas é fazer as obras do Pai. Não é simplesmente falar sobre si, ainda que Jesus faça isso. Aqui nesse trecho, Jesus está fazendo isso, mas a grande resposta de Jesus, o grande testemunho de Jesus para o mundo é fazer as obras do Pai. É o que Jesus faz, é o que Jesus realiza. Por exemplo, em João 4, Jesus vai na cidade de Sicar, província samaritana, lugar não frequentado pelos judeus, conversar com uma mulher que estava sozinha, cuja reputação era questionável. Jesus vai ali fazer a obra do Pai, fazer a vontade do Pai. Jesus vai a lugares não frequentados pelos religiosos para fazer a vontade do Pai, para se encontrar com pessoas com quem os judeus nem queriam falar, com quem, ou para pessoas para com quem os judeus nutriam um preconceito enorme, não queriam se aproximar, em hipótese alguma. Jesus se aproxima, porque Ele quer fazer as obras do Pai. Então, a resposta de Jesus para a incredulidade não é citar versículo bíblico, simplesmente, ainda que Jesus faça isso uma hora ou outra, mas a grande resposta, Jesus diz, o que fala de mim, o que fala que eu sou filho de Deus, o que fala que eu e você somos filhos de Deus, não é o que a gente diz, mas são as obras que nós realizamos, as obras chamadas obras do Pai, feitos, realizações que vemos o Pai fazer e reproduzimos. É isso que fala, isso que comunica o Evangelho, isso que faz brotar fé onde não há fé. Pregação não se restringe a abrir a Bíblia e explicar versículos bíblicos, mas Jesus nos mostra que o que Ele faz, prega, fala, anuncia sobre Ele. Então essa é uma resposta para os incrédulos, fazer as obras do Pai. As obras testemunham, as obras falam por si. Uma terceira resposta de Jesus àqueles que não creem tem a ver com as Escrituras. Escrituras que, segundo verso 39, era ferramenta de fé, instrumento de fé daqueles homens. E Jesus diz assim no verso 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, Jesus lembra aos judeus, eles que eram examinadores das Escrituras, eles que eram, depois Jesus vai citar a figura de Moisés, no verso 46, veja, João Batista é da linha profética, e Moisés é o homem da lei. Às vezes a Escritura fala do Antigo Testamento inteiro, usando a ideia de lei e profetas. Moisés, essa figura que representa a lei. Elias, a figura que representa a tradição profética. E João Batista é o Elias dos tempos de Jesus que veio. Isso nós encontramos dito nos evangelhos. Então, João Batista representa a profecia, Moisés a lei. Veja que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, vocês acessam as profecias, as leis, e isso deve ser feito mesmo. Agora, o que vocês não estão percebendo é que as Escrituras falam não só de uma norma, de uma regra,
de uma proibição, de um pode e não pode, mas as escrituras falam de mim. É mais ou menos assim, como se, quando você vai a um lugar comer algo, fazer um lanche, e alguém traz um cardápio para você. O cardápio diz, por exemplo, quais são os ingredientes que vai, pensando no exemplo da pizza, naquela pizza. O cardápio diz, mas ninguém enche a barriga com cardápio. Ninguém é alimentado com cardápio. O cardápio fala sobre a comida que será servida. A Escritura é como esse cardápio, que fala sobre o pão vivo que viria, que fala sobre o Jesus que se revelaria. E aí, por isso, Jesus diz então, no verso 40, contudo não quereis vir a mim, para terdes vida. Parece que os judeus pegam a Bíblia como cardápio e continuam tentando se alimentar meramente do cardápio, e não percebe que o cardápio fala de uma comida, e a comida, que é Jesus, que alimenta a alma e o coração das pessoas. Então Jesus diz, examine a Escritura, e tente ouvir o que a Escritura fala sobre mim, porque qualquer leitura bíblica que não se atenta para o que a Escritura fala de Jesus, é uma leitura no mínimo empobrecedora. A Escritura nos ajuda também, por exemplo, para balizar as nossas experiências, para que eu e você saibamos se a nossa caminhada em fé é com Jesus mesmo ou é com outra coisa, porque a Escritura é que vai dizer quais são os ingredientes que compõem, pensando no exemplo da pizza, essa pizza. E quando a gente olha para a Escritura, a gente avalia a nossa caminhada com Jesus e percebe se caminhamos com Jesus mesmo, se é Jesus esse com quem caminhamos, ou se nós caminhamos com a gente mesmo ou com uma fantasia. Então veja, a Escritura não tem outro propósito que não seja falar, dar testemunho de Jesus. Algumas pessoas usam as Escrituras, por exemplo, muito mal. Tem gente que usa a Escritura para acusar as pessoas. Tem gente que lê a Bíblia para enxergar pecado na vida do outro. E de repente não se atenta para o fato que, especialmente no Novo Testamento, mas também toda a Escritura é um livro escrito para o chamado povo escolhido de Deus. O Novo Testamento é escrito para a chamada Igreja de Cristo. Então, a Escritura é um livro que lemos buscando ouvir o que esse livro fala de Jesus, para que então a gente vá até Jesus e coma do pão da vida. E quando a gente estiver se alimentando de Jesus, a Escritura nos ajuda a entender, a discernir. Se alguém nos servir uma comida diferente, pela Escritura nós vamos entender que falta alguma coisa nessa experiência espiritual que nós temos, ou que ela é falsa, ou que ela é legítima mesmo, porque a Escritura nos aponta para isso mesmo. Por exemplo, quando a Escritura fala de Jesus, nós entendemos que Ele é misericórdia, é amor, é perdão. Então qualquer experiência espiritual que nos induza, que nos motive a nos vingar, a semear divisão entre pessoas, entre famílias, entre grupos, essa experiência não é com Jesus. Basta a gente olhar para a Escritura, ainda que a gente ouça uma voz meiga e doce, e que fale no final usando a expressão em nome de Jesus, mas ela não é de Jesus, porque a Escritura testemunha de um Jesus que não semeia divisões, que não semeia intriga entre as pessoas, que não divide pessoas, grupos, famílias, mas Ele veio para reconciliar, veio para fazer amigos aqueles que outrora, ou que um dia se tornaram inimigos. Então veja, a Escritura é para isso. Quando as pessoas pegam um livro da Escritura para
aprender como é que eu me dou bem em algum negócio, como é que eu vou ser uma espécie de psicólogo, tentando aprender com a Escritura. Veja bem, a finalidade da Escritura, ainda que ela contenha elementos que têm a ver com essas realidades, mas a finalidade da Escritura não é ensinar ninguém a fazer negócio, não é ensinar ninguém a ser, por exemplo, um líder, estilo esse líder que funciona dentro de uma empresa. A função da Escritura é dar testemunho sobre quem é Jesus e nos levar a uma experiência com Jesus. Ele que é o verdadeiro pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Então eu quero te convidar nesse tempo, você que talvez em momento de pandemia como todos, tem pranteado, tem se abatido, talvez a sua fé tem estado abalada, talvez coisas estão acontecendo, sentimentos estão brotando que nem mesmo você sabe descrevê-los, porque os sentimentos são assim. Nem sempre nós sabemos descrevê-los com exatidão, nem sempre nós discernimos bem o que nós estamos sentindo, mas uma coisa nós podemos discernir: qual é a resposta de Jesus para nós, e qual é a resposta que Jesus anseia que eu e você venhamos dar e oferecer ao mundo nesse tempo, nesse dia que se chama hoje. Enquanto você ouvirá uma canção, coloque a sua vida diante de Deus em oração, e daqui um pouco nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Ouça a canção, deixa Deus ministrar, né, ao seu coração, deixa Deus falar, deixa Deus levar mais profundo do seu coração essa palavra.
pela Tua voz, Senhor, que é poderosa. Queremos, Deus, nesse tempo, interceder, Pai, pelas vidas, pelas famílias, Senhor, que têm estado enlutadas, que têm, Senhor, sido acometidas, ó Deus, pelo Covid-19. Pai, vidas que após o contágio e depois que viveu todo o processo, Senhor, algumas delas ficaram com sequelas, algumas delas ainda convivem, Senhor, com consequências, ó Deus, desse mal. Nós te pedimos, Espírito de Deus, Pai, mesmo de encontro a cada família, a cada coração, visita mesmo a nossa cidade de Ribeirão Claro, Senhor, as pessoas que nesse tempo estão infectadas, Deus, que a Tua mão seja sobre eles, sobre elas, que o Senhor seja com aqueles que vivem um luto, consolando, confortando, ó Deus, aqueles que porventura, Senhor, perderam a renda que tinham, tiveram complicações na área financeira, material, ó Deus, que o Senhor seja conforto e consolo, que o Senhor nos levante como igreja, como Teu povo, para sermos também agentes de socorro na vida daqueles e daquelas que precisam, que necessitam, ó Deus, de amparo, que precisam da mão do Senhor estendida, e que nós como igreja, Senhor, tomemos consciência de que nós somos a Tua mão para se estender em socorro em direção à vida daqueles e daquelas, Senhor, que estão nas suas angústias, que estão nas suas aflições. Espírito Santo de Deus, que nesse tempo, Pai, de distanciamento, que as pessoas não fiquem sozinhas, solitárias, mas Espírito Santo de Deus, que jamais elas se sintam sós, que a Tua mão seja com elas, e que nós como igreja sejamos capazes de, em nome de Jesus, nos aproximar, ainda que de outras maneiras e de outros modos, mas nos aproximar e revelar o Teu amor, e transmitir o calor de Deus, e transmitir a proximidade de Deus em relação a esses e essas que se sentem sós, e que se sentem nessa hora desamparados, desassistidos, deixados, entregues à sua própria sorte. Espírito de Deus, nos levanta como igreja, como povo de Deus, que o Senhor toque todo aquele e aquela que se chama pelo Teu nome nessa cidade, ó Pai, para ser agente de consolação, agente de ajuda, agente de socorro, agente de generosidade, agente do Senhor nesse tempo e nessa hora, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que Tu és o Pai de toda consolação, Tu és aquele capaz, Deus, de amenizar as dores, de amenizar as aflições, as angústias. Por isso, Espírito de Deus, nos usa nesse caminho, nós como igreja, Senhor, e fortalece-nos, que apesar de tudo, nós continuemos a crescer em unidade, sabendo que em Cristo nós somos um corpo, nós somos um em Cristo Jesus, e que nós não percamos de vista, Senhor, a verdade de que cada um precisa do outro, e todos nós precisamos de Cristo. Que o Senhor nos lembre a verdade que bem-aventurado é o humilde de espírito, ou o pobre de espírito, aquele que entende que não se banca, que não é autossuficiente, que precisa de amizades espirituais, que precisa da companhia do outro, que precisa da conversa com o outro, que precisa viver esse dar e receber, essa reciprocidade que é característica do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo nosso Senhor. Nos ajuda a caminhar assim, Senhor, para que o mundo veja as Tuas obras em nós, para que o mundo, ó Deus, ouça o testemunho por meio das nossas obras, obras de amor, obras de comunhão, obras de misericórdia, obras de piedade, obras que revelam, ó Deus, quão maravilhoso Tu és. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, nós Te agradecemos por esse tempo, por essa hora, e Te pedimos que Tu continues nos abençoando, que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com cada casa, cada família, cada lar, que o Senhor fortaleça as vidas, os corações, que o Senhor nos prepare
para essa semana que começou hoje, e de certo modo começamos bem, porque iniciamos, Senhor, dispondo o tempo para ouvir a revelação da verdade, para que nós comecemos a semana na revelação e não na fadiga e no labor. Ó Deus, que a Tua mão esteja sobre nós, que o Senhor nos fortaleça diante dos desafios que nós teremos, para que nós testemunhemos as Tuas obras. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo se derramem sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz.